desaparecimento, poderia haver 500 mil de lobos vivendo nos Estados Unidos novamente. Esta incrível recuperação já foi vista em menor escala. Em 1995, biólogos soltaram algumas dúzias de lobos dentro do Parque Nacional de Yellowstone, um local onde eles ficariam protegidos da perseguição humana. Em uma década, essa pequena população havia gerado 1.500 lobos e eles se espalharam rapidamente, ocupando outras regiões nos estados de Wyoming, Montana e Idaho. Seria rápido. Se você tiver algumas dúzias de lobos, no período de uma década, esta população subiria para 1.500, desde que vivessem em uma grande área, onde pudessem se espalhar, como ocorreu nesses 3 estados do Oeste. Sim, com as condições certas, eles poderiam se multiplicar rapidamente. Haveria lobos em Manhattan ou Chicago? Quando os cervos invadirem as cidades, os lobos atacarão. Além de serem caçados pelo homem, os animais também foram confinados. Existem mais de 4 milhões de quilômetros de estradas nos Estados Unidos. E não é coincidência o fato de muitas delas cortarem as trilhas de migração utilizadas por animais. Os fatores geográficos que facilitam a movimentação de animais também facilitam a construção de estradas. O homem cortou muitas rotas de migração na América do Norte. Um dos animais mais prejudicados pelas estradas foi o urso pardo. O habitat destes animais foi tão invadido que eles ficaram confinados a bolsões isolados, sem acesso a fontes de alimento e parceiros em potencial. Em um mundo sem ninguém, as estradas não são mais barreiras para o urso pardo. Em vez disso, elas servem de caminho, trilhas que os levam de volta ao seu lugar de origem. "40 anos sem ninguém. 40 anos após o fim da humanidade. Os edifícios de aço e concreto continuam de pé, mas as construções de madeira são destruídas. 90% das casas americanas possuem estrutura de madeira. Enquanto algumas foram incendiadas, outras começam a ser devoradas. Sem tinta ou conservantes, a madeira das casas fica à mercê dos cupins. Os cupins se alimentam de celulose, o componente básico da madeira, e seu apetite é voraz. Algumas colônias chegam a devorar 450 quilos de madeira por ano. Mas os cupins não trabalham sozinhos neste cenário de destruição. A decomposição ocorre quando a madeira fica exposta aos elementos. E esta decomposição é um processo muito mais complicado. Os micróbios atacam a madeira e liberam dióxido de carbono e metano na atmosfera. Se o homem desaparecesse, em poucas décadas a maioria das estruturas de madeira começaria a se decompor. A destruição causada pelos cupins e pela decomposição faz ceder as vigas que sustentam o teto, apagando para sempre o limite entre interior e exterior, outrora fundamental para os antigos moradores desta casa.
Outros elementos como a pedra e a argamassa podem durar mais do que algumas décadas, mas também irão ceder. Através do desgaste físico e químico, estas paredes finalmente irão cair e não vai sobrar nada. A natureza agirá rapidamente para consumir estas ruínas. Esta casa, abandonada no Parque Druid Hill, em Baltimore, já foi a residência do zelador do zoológico local. Este prédio parece abandonado há mais de um século, mas ele ainda tinha moradores há apenas 40 anos. É incrível a rapidez com que a vegetação dominou esta área. As trepadeiras cobriram as paredes, as árvores invadiram a estrutura, e ela está sendo destruída física e quimicamente. As estruturas de pedra ou alvenaria poderão durar mais do que as construções de madeira. Mas o tempo que elas levarão para ruir dependerá do ambiente. A costa do Maine não é ideal para se construir. As estruturas não apenas se desintegram quando abandonadas, elas derretem. Estas estruturas em Black Island, no Maine, pertenciam a uma pedreira de granito, cujas pedras foram utilizadas para construir cidades como Boston, Nova York e Filadélfia. Ela foi abandonada em 1920. Aqui, todas as construções ruíram no período de 80 a 90 anos. Não sobrou quase nada. Sob as condições certas e com manutenção constante, construções de pedra podem durar séculos. Em alguns lugares da Europa, antigos aquedutos romanos ainda são utilizados. Mas sem conservação, a pedra pode ser destruída por um inimigo quase imperceptível. Os maiores inimigos da pedra são o sal e os cristais de sal. Mesmo há centenas de anos, o homem já sabia que o sal danificava as pirâmides. O sal pode se infiltrar em monumentos e construções de pedra através do ar poluído, da água do mar ou das fezes de pássaros. O sal solúvel é carregado pela água e quando esta evapora, ele se infiltra em materiais de construção porosos como O que acontece é que o sal continua se expandindo dentro dos poros da pedra. Isso até ser pressionado para fora da parede, fazendo desta forma a pedra rachar. Este vídeo acelerado mostra o desgaste da pedra causado pela deterioração do sal. Neste experimento, 3 semanas foram o suficiente para que esta pedra ficasse assim, completamente danificada pela cristalização do sulfato de sódio. 3 semanas nesta câmara de envelhecimento equivalem a poucos anos em um ambiente rigoroso, ou a algumas décadas no clima mais ameno do deserto. Se pudéssemos ver em um microscópio o que acontece nas pirâmides, veríamos algo parecido. Veríamos o sal corroendo a pedra. Apesar de não serem imunes ao desgaste, as pirâmides sobreviveram por quase 5.000 anos graças a seu tamanho e ao clima quente e seco do deserto. Grandes demais para serem destruídas, tanto pelo homem quanto pela natureza, as pirâmides de Gizé foram as únicas maravilhas da antiguidade a alcançarem a era moderna. Monumentos antigos sobreviveram graças à manutenção feita pelo homem ao longo dos séculos. A Esfinge foi descoberta e restaurada pela primeira vez em 1400 a.C. Especialistas que estudam a Esfinge acreditam que, sem a intervenção humana, os danos causados pelo sal e pelos ventos poderiam reduzi-la a pó em menos de 1000 anos. As grandes estruturas de concreto como a barragem Hoover durariam ainda mais tempo. A barragem Hoover é tão espessa que 70 anos após sua construção,
o concreto ainda não havia secado em seu interior.